Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos trabalhar com requisitos da execução. Estamos dando um passo atrás do outro, entendendo o que é a execução, como é que se processa uma execução de título judicial, uma execução de título extrajudicial, o que é. E estamos aqui criando a base para que a gente entenda todo o procedimento, tá bom? Então, vamos dividir a nossa tela para que a gente não perca tempo. Pois bem, deixa eu ver se já dividiu a tela. Já foi. Pois bem, o tema da aula de hoje é requisitos da execução. Requisitos gerais, tanto quando o título for extrajudicial ou quando o título for judicial. Então, a primeira coisa é o seguinte: vamos aqui criar uma regra, tá? Olha, veja bem, nós só falamos de execução, você já sabe, quando uma das partes que deveria cumprir determinada obrigação, ela não cumpre. Essa parte na execução, você já sabe que ela é o devedor, ela é o executado. Então, por lógica, se estamos aqui trabalhando com não cumprimento de obrigações, ou seja, existiu uma prestação que não foi cumprida, um dos requisitos para que se fale em execução é exatamente a existência de inadimplemento. Então, bora botar isso? Inadimplemento. É o primeiro requisito para que a gente possa falar de execução. O segundo requisito também está presente na nossa fala. Por quê? Nós falamos que para que haja o processo, para que se inicie a fase de execução, além do não cumprimento da obrigação, deve existir também uma outra coisa. Deve existir um título executivo, que pode ser judicial ou pode ser extrajudicial. Nós já abordamos, inclusive no nosso encontro que antecede esta aula, tá bom? Se você não se recorda, volte um vídeo e assista lá o tópico falando sobre títulos executivos. Agora, um outro requisito, além do inadimplemento, além do não cumprimento da obrigação, é a existência de um título. Então, vamos colocar aqui. Segundo requisito é a existência de título executivo. Executivo. E você pede, é um dos requisitos da execução, exatamente para que se tenha a certeza acerca do não cumprimento daquela obrigação. Então, olha que coisa legal. Se você já sabe que só se fala de execução quando houver um não cumprimento de obrigação e quando existir, porque a gente tem que comprovar essa certeza, um título executivo, seja judicial ou seja judicial, é interessante a gente pensar em uma diferença que é basilar, porque estamos falando aqui de inadimplemento, existe uma diferença entre mora e inadimplemento absoluto. Bom, veja bem, nós temos duas noções, dois conceitos que referem-se ao mesmo requisito. Quando eu penso em inadimplemento, eu posso deixar de cumprir totalmente o que está no título, ou eu posso atrasar o cumprimento da obrigação. Seja no atraso, seja na mora, ou seja no descumprimento absoluto, eu estou diante do requisito descumprimento, do requisito inadimplemento. Se um título tem data de vencimento, dia 1º, eu não posso cobrar no dia 30, que antecede o dia 1º. Se estamos aqui em janeiro, o título está com data para vencer, digamos um cheque, data de vencimento, sem entrar nas peculiaridades relativas a esse título executivo extrajudicial, tá? Estamos aqui só pensando de grosso modo. Então, se eu tenho data de vencimento no dia 10, eu não posso entrar com a execução no dia 9. Por quê? Porque ainda não houve o descumprimento. Agora, a partir do dia 10,
não houve o cumprimento, no dia subsequente, no dia 11, eu posso falar que a parte já está em mora, já está em atraso, e a partir daquele momento eu posso efetuar, posso dar início à fase de execução, ou, no nosso caso, como estamos trabalhando com título extrajudicial, ao processo de execução de título extrajudicial. Tá bom? Então, mora não é a mesma coisa de inadimplemento absoluto, mas o que é legal? Vamos botar isso. Nas duas hipóteses, pode-se falar em execução. Isso é muito importante, é uma observação que devemos enaltecer. Um outro tópico, se nós já estamos falando desse inadimplemento e a gente só está querendo esmiuçar, é a gente falar sobre o tempo do cumprimento. Tempo no cumprimento das obrigações. Muito bem. Todo título executivo, ele pode ter data, e a gente espera exatamente que tenha um termo, que tenha uma data específica para que a gente possa saber quando é que se inicia, ou pode se iniciar, o cumprimento, ou deve se iniciar, na verdade, o cumprimento da obrigação. Se eu tenho um título com data de cumprimento 10, 20, 30, deve-se obedecer exatamente o tempo contido no título. Então, nós vamos criar aqui duas regras, porque nós esperamos que um título tenha data, mas pode acontecer que determinado título executivo não tenha data. Então, qual é a primeira regra que vamos criar aqui? Quando um título tiver data, só se fala de descumprimento no dia subsequente. Então, só se fala de descumprimento no dia seguinte. Esse aqui comigo. Título executivo, porque é requisito da execução. Com data, estamos pensando no tempo do cumprimento das obrigações. Com data para o dia 2. No dia 1º, eu já posso falar de inadimplência? Não, não posso. No dia 1º, eu já posso iniciar a execução? Não, não posso. Se eu não posso, e uma das partes iniciar, está faltando aqui um dos requisitos da execução. Essa execução não pode ser iniciada. Perfeito? Falta um dos requisitos, o magistrado tem que arquivar esse processo. Agora, no dia seguinte, eu já posso falar de mora, já posso falar de inadimplemento, já posso falar de descumprimento, já posso falar de execução. Tá bom? Quando não tiver data, vamos criar aqui, porque a gente vai citar doutrina e jurisprudência. Quando o título não tiver data, sem data, aqui a gente precisa meditar. Porque entenda, eu gosto sempre de falar isso. No devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são princípios fundamentais, que possuem, inclusive, mais de 500 anos. É a base que sustenta o Estado, o ordenamento jurídico está atrelado à noção, inclusive, de dignidade humana. Nós temos um princípio da não surpresa. As partes não podem, por exemplo, só a título de exemplo, ser surpreendidas, por exemplo, com uma execução, na metade do caminho. Então, olha que coisa interessante. Quando o título não contiver data, em função dessa obrigatoriedade do contraditório, as partes precisam saber que está tendo uma cobrança, precisam saber que há uma obrigação que precisaria ser cumprida. A doutrina convencionou que a notificação é obrigatória. Então, quando o título não contiver data, só se pode executar após a notificação. Então, o que é que você vai botar? Quando o título não tiver data, por construção da jurisprudência e da doutrina, a notificação, vou botar em caixa alta, é obrigatória. Obrigatória. Estou gritando aqui. Obrigatória. Perfeito? Quando o título, vamos botar aqui, título sem data, notificação obrigatória. Agora, nós temos que botar e tecer algumas considerações. Pelo seguinte, existem títulos que não possuem requisitos, mas existem outros que podem ter algumas condições. Então, bora botar aqui, ó. Existem títulos, eu vou botar de uma maneira ampla. Existem
situações que podem ter condições. Quer ver um exemplo? Contrato de compra e venda de imóvel. É um requisito legal a necessidade de citação. Não é legal isso? Anote isso. Contrato de compra e venda de imóvel é obrigatório a existência de citação. É um requisito legal, tá? Nós temos aqui ainda, vou botar aqui item 3.1, deixa eu descer aqui, súmula 54 do STJ. Olha o que é que você vai botar. Obrigações por ato ilícito é considerado e deve ser considerado desde a data do fato, Amora. Súmula do STJ. Então, por exemplo, teve um ato ilícito, uma ofensa à honra. Quando é que se inicia a mora? É uma discussão. É da ciência do indivíduo? É um tema polêmico, mas nós temos súmula do STJ no sentido de que as obrigações que contenham enquanto prestação que decorreram de ato ilícito é desde a data do fato que se inicia a mora. A mora por ato ilícito se inicia desde a mora por ato ilícito se inicia desde o fato. Então, desde o fato que se fala demora é uma das peculiaridades que nós temos em relação à data, para que você possa pensar a mora ou inadimplemento. Perfeito? O que é que nós estamos vendo aqui? De maneira calma. Nós estamos falando que toda execução precisa ter obrigatoriamente estes requisitos: descumprimento da prestação contida em um título executivo, seja judicial ou extrajudicial. Nós já construímos que é obrigatório, inclusive, a juntada do título, e que, via de regra, não é possível juntada de cópia do título, porque deve-se comprovar a certeza daquela execução. Por isso que é necessário, enquanto requisito, a presença do título. Toda execução só se fala quando houver descumprimento contido em um título. Estes são os dois requisitos. Agora, por inadimplemento, entende-se tanto a mora quanto o inadimplemento absoluto. Nas duas hipóteses, pode-se falar em execução. Quando nós tivermos um tempo contido nas obrigações, com data é fácil. Nós já sabemos que a execução, a fase executória só se inicia no dia seguinte. Antes, as partes não podem ser cobradas. Credor não pode cobrar, isso é regra geral, inclusive. Credor não pode cobrar débitos antes da data contida no título. Quando não houver data, também é tranquilo, a doutrina, em consenso, entende, em função de uma obrigatoriedade em respeito ao contraditório, a parte precisa ser notificada, não pode ser surpreendida. A notificação, ela é obrigatória, seja por qual instrumento for. Ah, eu mandei um e-mail para a parte cobrando. Opa, já foi notificado. Eu enviei uma carta com uma R, até oriento, faça isso. Então já foi notificada. Título sem data, notificação obrigatória, dá até para fazer um jingle com isso. Existem situações, nós já falamos, contrato de compra e venda de imóvel, por exemplo, é um requisito legal, inclusive, notificação é obrigatória. Nós temos a súmula 54 do STJ, que só se fala em mora, ou a mora começa o seu início a partir do momento do fato, quando se fala ali de ato ilícito. E agora nós vamos trabalhar com outro tópico. Olha que coisa legal, estamos caminhando de maneira tranquila e contínua na nossa construção. Lugar da execução. Execução. Perceba, as partes podem convencionar o foro, é possível. A convenção do foro é possível, tá? Isso aqui via de regra geral. Agora, quando não tiver o foro, quando não for objeto do título, não tiver lá o foro da execução, na falta vai ser o domicílio do devedor. Então, você vai criar isso comigo, lugar na execução. Na falta do local, será considerado
lugar no domicílio do devedor. Isso por quê? Isso porque o indivíduo já deve. O indivíduo deve, essa obrigação precisa ser cumprida, e esse elo obrigacional é tão forte que nós já vimos, nem a morte rompe esse elo obrigacional. Mas deve-se criar condições para que o devedor possa cumprir a sua obrigação. Perfeito? Então, lugar da execução, o foro pode ser convencionado, mas na falta é considerada a execução no domicílio do devedor. O sujeito já deve. Então, crie condições humanas para que ele possa cumprir a sua obrigação. Perfeito? Isso é regra geral. Estamos trabalhando aqui com tópicos sucintos. Anote tudo, não se sabote. Uma outra coisa, vamos falar aqui de prova do pagamento. Quem é que deve provar que a obrigação foi cumprida? Será que é o credor que deve comprovar que a obrigação foi cumprida? Ou será que cabe ao devedor? Olha, nós temos uma regra geral, e eu vou começar inclusive com isso. É proibido a existência de prova negativa. Existência, efetivação e obrigatoriedade, né? Vou botar em caixa alta, de prova negativa. Como é que eu, credor, devo comprovar que eu recebi? Não é possível. Então, eu executo. Quem cabe em uma discussão judicial comprovar que a execução não deve proceder em função do cumprimento da obrigação, ou seja, que já houve o pagamento, é o devedor. Então, olha a nossa regra geral, em função dessa proibição de existência de obrigatoriedade de comprovação de prova negativa, é obrigação, ou, vamos começar diferente, tirar da caixa alta, senão você vai achar que estou gritando com você, compete ao devedor sempre a prova do pagamento. Tá bom? Vamos voltar aqui. Nós já estamos finalizando os nossos tópicos de requisitos obrigatórios, né? Estamos pensando nesses dois requisitos. Bora voltar aqui. Estamos pensando tanto no inadimplemento quanto no título. Relativo ao inadimplemento, nós já diferenciamos mora de inadimplemento absoluto. Ainda no inadimplemento, só se considera, quando tiver data, o dia subsequente. Sem data, a notificação é obrigatória. Obrigatória. Nós já vimos também que no título deve conter o local da obrigação. O local ou o lugar da execução. Se não tiver local, em função de respeito à dignidade humana, nós já sabemos que, em função disso, considera-se o lugar da execução o domicílio do devedor. Em relação à prova do pagamento, vai competir sim ao devedor. Excelência, eu já paguei, já foi feito o pagamento, arquivo-se a execução. Exatamente isso. Não é possível a existência e efetivação de prova negativa. Agora, além disso, quando eu penso em título, eu devo falar para vocês que as obrigações, isso é via de regra, tá? Principalmente quando for título executivo ou extrajudicial. Obrigações sempre líquidas. Ou seja, deve ter um valor específico, isso é regra geral e requisito, inclusive, das execuções. Nós já vimos, vamos aqui só relembrar, que quando o título for judicial, o título, quando o título ele for judicial, a petição que inicia a fase, porque aqui a gente fala de fase, não é autônomo, nós já vimos isso, de execução de título judicial, é o cumprimento de sentença. Quando não tiver um valor específico, é possível, antes do cumprimento de sentença, você formalizar a liquidação de sentença. Quando o título ele é extrajudicial, não se fala de liquidação. Perfeito? Porque todo título extrajudicial já se presume líquido, ou seja, você tem que saber exatamente qual é o valor que está sendo cobrado. Então, em uma execução, é requisito obrigatório, contido no título executivo, esta liquidez. Todo título executivo deve ter um valor sob pena de anular, sob pena de nulidade, nós já vimos isso,
da execução, porque todo título executivo, via de regra, nós já trabalhamos na última aula, deve ser certo, líquido e exigível. Liquidez significa dizer que deve ter um valor específico. Perfeito? Vamos lá. Além disso, se estamos falando de título executivo, você deve saber também que todo negócio jurídico, só para que a gente relembre, tem que ter requisitos de existência e de validade. Quais são os requisitos de existência do negócio jurídico? Todo negócio deve ter partes, manifestação de vontade, objeto e forma. Como nem tudo que existe é válido, deve ter também requisitos de validade. Bora só lembrar, não é objeto da aula de hoje. Capacidade genérica, aptidão específica, consentimento. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma deve ser prescrita e não proibida. Estes requisitos são obrigatórios em todo e qualquer negócio jurídico firmado. Então, significa dizer que também estão contidos lá nos títulos executivos, tá? Agora, é possível também formalizar obrigações a termo ou obrigações condicionadas. Requisitos, se eu for pensar aqui na confecção de negócios jurídicos, requisitos de eficácia podem existir, não são obrigatórias, mas podem. É por isso que a gente trabalha com a possibilidade de obrigações a termo ou obrigações condicionadas. Eu estou dizendo aqui que condição e termo podem existir no título executivo. Então, condições e termo, se existirem, devem ser provadas que ocorreram. Se houver uma condição, por exemplo, fulano de tal, eu dou um carro para ele se ele plantar bananeira. Isso é uma condição. Eu estou condicionando o negócio à existência de uma situação futura e incerta. Um termo refere-se à temporalidade, situações futuras e certas. Isso daqui nós trabalhamos em direito material, parte geral, lá em direito civil. Se você não lembra, requisitos de eficácia de negócio, volte. Agora, em um título executivo, é possível conter tanto uma condição como um termo. Se existir uma condição e um termo, uma obrigação condicionada e uma obrigação a termo, eles devem ser provados que ocorreram. Então, deve-se provar a ocorrência destes requisitos. Você só fala de violação de uma condição quando ela efetivamente ocorreu. Você só fala de violação de termo quando efetivamente ocorreu. Então, em um título executivo, você deve comprovar a existência dessas condições e a inadimplência ou a efetivação dessas condições para que você possa falar de descumprimento, para que você possa falar de mora ou de inadimplemento absoluto. Então, é possível. Vou botar aqui, é possível a existência em um título. Perfeito? Não é objeto nosso trabalhar com requisitos de eficácia, mas você deve saber que deve-se provar. Isso, inclusive, é uma regra. Bora botar aqui. Para que você possa fazer isso de maneira tranquila, presente no artigo, leia, 514 do CPC. Olha que coisa legal. Ainda pensando em situações que podem ocorrer na execução, estamos pensando nestes requisitos essenciais, né, inadimplência e existência de título, é possível que um título contenha uma obrigação bilateral. O que é uma obrigação bilateral é uma obrigação recíproca das partes. Agora, olha que coisa legal. Se eu não cumprir a minha obrigação, eu não posso exigir que o outro a cumpra. Nós temos uma máxima, inclusive, em relação contratual. Exceptio non adimplete contratus. Eu não posso executar uma obrigação, sendo que eu tinha uma obrigação anterior, que deveria ter sido cumprida. Então, o credor, para executar a obrigação, se contiver uma obrigação bilateral, primeiro deve comprovar que cumpriu a sua obrigação, para só depois poder efetuar a execução, sob pena, de novo, de nulidade da execução. Obrigação bilateral. Exceptio non adimplere contratus.
Se existe uma obrigação bilateral, recíproca, se eu não cumprir a minha, não posso exigir que o outro a cumpra, por violação, inclusive, da boa-fé, esse dever de honestidade, lealdade e retidão que devem permear as relações jurídicas, tá bom? Princípio fundamental, vá lá também para o direito material, artigo 422 do Código Civil, não de processo, nulidade absoluta. Se tiver condição em termo, requisitos de eficácia, prove-se primeiro que ocorreram a condição, que foi efetivada a condição, que foi efetivado o termo, sob pena também de nulidade. As obrigações todas devem ser líquidas. Prova negativa, impossível. Quem deve provar que houve o pagamento é sempre o devedor. Na falta de lugar de execução, considera-se o domicílio do devedor. Nós já vimos que título com data mora dia seguinte, título sem data, notificação obrigatória, isso é muitíssimo importante. E nós já sabemos que os dois requisitos essenciais da execução são inadimplemento e existência de título executivo. Eu vou fechar aqui, interromper esse. E eu quero aqui agora agradecer a você. Agradecer pelo momento, agradecer pelo prazer que foi essa ministração, desejar para você todo o sucesso do mundo. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Um forte abraço, Deus te abençoe, tamo junto. Obrigado.